Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta sexta-feira e pelo jeito tem um certo Tribunal Superior que tá meio desesperado com a manifestação de domingo, tá? A gente vai chegar lá, mas antes, algumas outras notícias, a primeira é essa no canto da tela. Adiantei isso aqui para vocês, o Lula tinha marcado um happy hour e tinha convidado o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, ministros de Estado, supostamente ministros do STF, mas isso a gente não teve confirmação, e o happy hour aconteceu. Eu acredito que a expectativa do Lula era comemorar a prisão de Jair Bolsonaro, mas como também falei ontem, né, foi dormir tomando só o limão, né, a cachaça. Infelizmente ele teve que abrir mão porque não teve nada a comemorar. Mas o happy hour acabou acontecendo. E nele o Lula prometeu ampliar o diálogo com deputados federais. Eu tenho certeza que nem precisa da próxima notícia para vocês saberem o que o Lula quer dizer com diálogo, né? Abrir o diálogo com o deputado federal. É grana. E poucas horas depois veio a confirmação, um escárnio, né? Ele liberou 20 bilhões e meio de reais do nosso dinheirinho para emendas na Câmara dos Deputados, até o final de junho. É assim que a esquerda governa. É assim que o PT cumpre a governabilidade. Eu trouxe para vocês também a questão do impeachment do Lula, né? O próprio Lira tinha dito que são necessários 3 fatores para que um processo de impeachment ande. O primeiro é uma crise econômica, estamos quase lá, manifestações maciças nas ruas, a primeira será neste domingo, e ausência de governabilidade. O Lula compra isso, mas chega uma hora que o dinheiro acaba, tá? Então, tá aí. É assim que o PT governa. Muito fácil, né? Muito fácil. Depoimento de Jair Bolsonaro, galera, que não foi depoimento, né? Ele não respondeu nada, ficou em silêncio. Mas algumas notícias começaram a aparecer depois que ele deixou a Polícia Federal. E uma delas foi essa aí. Perguntaram pro Bolsonaro se ele era cis. Eu fiz a mesma cara que vocês estão fazendo agora. Que diabo é isso? O que é cis? Quem fala inglês já pensa logo que é cis, né, de sister, abreviação de irmã. Eu não vou mentir, claro que eu já escutei essa expressão inúmeras vezes, né? Cis pra cá, cis pra lá, sempre ligada a essa questão de ideologia de gênero, né? Banheiro pra cá, banheiro pra lá, entra aqui, entra ali. Mas eu nunca tinha tido a curiosidade de pesquisar se cis era hétero ou homo ou bi, ou algum daqueles termos, né, que eles usam. E aí eu fui, né, ontem, entrei no Google para finalmente descobrir o que é cisgênero, né? Aparentemente quando você é homem, como é o caso do Bolsonaro, e você continua se identificando como homem. É impressionante, né? O Bolsonaro, obviamente, não soube responder. Estava dizendo que ele perguntou para o advogado, o que é isso? O que é cis? E depois ele foi informado de que isso é um novo procedimento padrão da Polícia Federal para seguir as políticas do desgoverno do Lula. Polícia Federal. Como você se presta a uma coisa dessa? Me explica, como você se presta a uma coisa dessa? Sempre bom lembrar, vou lembrar 1 milhão de vezes aqui, se assim for necessário, o atual diretor-geral da Polícia Federal é um senhor chamado Andrei Rodrigues. E quem é Andrei Rodrigues? Ele foi comissionado da Dilma durante muito tempo, na época de grandes eventos, né? Olimpíadas, Copa do Mundo. Ele foi o chefe de segurança do Lula durante a campanha de 2022. Sempre bom lembrar também que o Alexandre Ramagem foi impedido de assumir o mesmíssimo cargo de diretor-geral da Polícia Federal por ter exercido a mesma função de chefe de segurança da campanha do Bolsonaro em 2018, mas para o Andrei Rodrigues isso não foi um empecilho. E ele também é amigo pessoal de longa data do delegado do caso Adélio, que trabalhou, que foi subordinado dele nessa época em que ele trabalhava para Dilma e foi colocado por ele na diretoria de inteligência da Polícia Federal. Hoje é isso mesmo. O delegado do caso Adélio, o mesmo que disse que ele era um lobo solitário em seus 2 inquéritos, hoje é diretor de inteligência da Polícia Federal. E foi nisso aí que transformaram a outrora gloriosa PF. E para mostrar para vocês que hoje a Polícia Federal é um órgão político, vejam esse print aí, vamos ler juntos.
Para a PF, silêncio de Bolsonaro é falta de justificativa para eventuais crimes. Eu não sabia que a Polícia Federal agora era um tribunal que julgava. Antigamente, apenas investigava, fornecia provas para o juízo. Mas agora não. Já está interpretando, né? Já está dando opinião, e isso aí é coisa de órgão político. Agora, a parte boa vem agora. Investigadores reforçam, sob reserva, que provas e depoimentos sobre suposta tentativa de golpe são contundentes. Então vocês veem aí que eles substituíram a fonte anônima, né, a pessoa do entorno que não quis se identificar, por sob reserva. Isso aí não vale nada. Isso é jornalismo de beira de estrada. Essa é outra tecla que eu insisto em bater aqui, pessoal. Eu quero martelar isso na cabeça de vocês. Durante muito tempo eu, assim como vocês, nós fomos enganados pela imprensa. A gente acreditava nessas narrativas. Só que o que acontece, esse é o modus operandi da imprensa, da mídia tradicional brasileira há décadas. Eles querem criar uma narrativa, algo que prejudique ou favoreça o lado político em que eles estão, e eles lançam mão desse instituto do sigilo da fonte para criar mentira, para dizer o que eles quiserem. Eu trouxe um exemplo para vocês. A Veja tinha alegado que os militares estavam preparando a cela do Bolsonaro, do Braga Neto e do Augusto Heleno. Quem tinha sido a fonte? Eles disseram assim, uma fonte graduada militar. Aconteceu alguma coisa? Em algum momento mostraram a cela pronta para o Bolsonaro? Nada, pessoal, porque isso não existe. É embuste. O jornalista quer criar narrativa, ele vai lá e diz. Só que como ele sabe que isso aí ninguém vai acreditar, ele vai lá e mete na conta de alguém, né, do general Gasparzinho nesse caso. Esse aqui é o agente Gasparzinho da Polícia Federal. É isso. É por isso que a imprensa profissional perde tanto espaço dia após dia, porque isso não é jornalismo. Mas não é mesmo. Agora a gente chega aqui, pessoal, a parte principal. E eu vou introduzir isso com a fala do Dino, que assumiu ontem, né, infelizmente, uma tragédia para a política brasileira, né, porque o STF se tornou um órgão político também. E é um dia muito triste para a gente, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ele disse, dentre outras coisas, que o STF tem esse papel de controlar os outros poderes, no caso, o executivo e o legislativo. Onde está escrito isso? Na lei, na Constituição? Não existe em lugar nenhum. Esse foi um poder autoatribuído pelo STF. Nós temos esse poder. Como ninguém reagiu, quem deveria reagir? Seria o legislativo, não reagiu. Isso já está sacramentado, né? Já foi normalizado. Inclusive, eu vou trazer um maior exemplo para vocês relacionado à manifestação do dia 25. E isso é tratado com a maior naturalidade. A imprensa noticia isso sem um fiapo de crítica. É isso aí mesmo, né? É isso aí. O STF tem, sim, o poder de controlar outros poderes, apesar de não estar escrito em nenhuma lei. Não ter previsão legal, né? Vou meter o Alckmin no meio. Veja aí o que ele disse, né? Que o Dino foi escolhido por Deus para salvar a democracia. Democracia. Como eles gostam de usar essa palavra, né? Se eles ganhassem R$1 a cada vez que falam democracia, estavam todos mais ricos que o Elon Musk, né? Enfim. Aí chega o Barroso depois e diz que a nomeação, né, do Flávio Dino foi uma vitória da democracia. E eu vou provar aqui para vocês que o Barroso está mentindo, né? Mentindo vergonhosamente, de duas maneiras diferentes. Primeiro, vamos ver aí o que ele disse, a declaração inteira. Ministro Barroso, que é bom lembrar aqui, né, o atual presidente do STF, fala durante a posse do ex-senador e ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado ao cargo pelo presidente Lula. Ele assume a cadeira deixada por Rosa Weber. Abre aspas para o Barroso. A presença maciça, quando ele falou isso aqui, maciça, eu pensei que ele estava se referindo a outra coisa, né? Neste plenário, de pessoas das divisões políticas das mais diversas, apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque não existiam espectros políticos diferentes. Lá era o teatro das tesouras, né?
Não existia ninguém da direita conservadora. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões, aqui também não são todas as visões, Barroso, não são, documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio Dino, que nós o recebemos aqui com muita alegria. Gente, democracia não é isso, Barroso. Democracia não é isso. Não existe democracia sem o povo. O que é democracia? O sentido real de democracia é eleição, é voto direto, periódico. Então o cidadão vai lá, escolhe os seus representantes e, através dos seus representantes, ele exerce a sua soberania. Quantos votos o Barroso recebeu na vida dele? 0. Nenhum. E não receberia se fosse candidato. No máximo da família e dos amigos mais próximos. Então, quem é o Barroso para falar de democracia? Um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém. Um cara que entrou no STF depois de defender um terrorista assassino. Um cara que subia no palanque para fazer elogios ao João de Deus. Então, o Barroso, ele se colocou em uma posição de paladino da democracia, sendo que ele distorce o sentido da palavra o tempo inteiro. Isso é vergonhoso. De novo, Barroso, não tinha nada de democrático aí. Não tinha povo. Tinha um bando de burocratas que não representam todos os espectros políticos, porque você criminaliza a direita conservadora, inclusive nas suas palavras. Você insinua que quem estava lá é quem defende a democracia. Como se nós, da direita conservadora, não merecêssemos estar lá ou mesmo fazer parte do processo político. Então, se existe uma pessoa no mundo hoje que não é democrática, é você, Barroso. É você que se apropriou desse termo e abusa, violenta a democracia, com palavras e atos. E eu vou provar para vocês aqui agora duas coisas. Primeiro, que eles estão realmente com medo da manifestação. E segundo, que isso não tem nada a ver com democracia. Né? É o seguinte, uma fonte, né, do Lauro Jardim, eu estaria me contradizendo se eu desse crédito a isso, né? Mas eu acho que no momento que o Brasil vive, né, é meio complicado você criar mentiras sobre ministros do STF. É um risco desnecessário. Então o fofoqueiro mor do Globo, Lauro Jardim, disse que conversou com ministros do STF e que se o Bolsonaro criticar o Superior Tribunal Federal, ele vai preso. Que democracia, hein? Você não pode criticar um órgão público? Vamos ler aí um trecho. Há um consenso entre os ministros de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Diz um ministro do Supremo, com mais rigor ainda. Se ele falar um ai do Supremo, vai preso. A gente já tinha visto, né? Tudo bem, é um zero à esquerda, mas o Lindbergh Farias já tinha feito um discurso no plenário da Câmara dos Deputados. Como pode, cara, Lindbergh Farias ser eleito deputado federal? Vamos pular essa parte, né? Dizendo que quem participar da manifestação dia 25 vai direto para Papuda. É assim que a esquerda lida. Né? Compra o Congresso com emenda e tenta eliminar o inimigo, que eles não podem comprar. Né? E aí vem essa matéria do Lauro Jardim dizendo isso, que se o Bolsonaro criticar asperamente o Superior Tribunal Federal ou alguns ministros individualmente, ele vai ser preso imediatamente. Eu não entendo como funciona isso, porque os ministros criticam o Bolsonaro o tempo inteiro, asperamente. Em um Estado democrático de direito, todos são iguais perante a lei. Tudo bem, alguns têm atribuições que outros não têm, mas os direitos deveriam ser iguais. Então, de acordo com a Constituição, o ministro do STF, se ele proíbe alguém de fazer algo, ele também não deveria se permitir de fazer a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Isso é lógica. Isso é Estado democrático de direito. Então, esquece isso. Tá? E aí vocês viram ali dizendo que se o Bolsonaro falar um ai do STF, ele vai preso. Desde quando isso é democracia? Desde quando? Durante 4 anos, o Bolsonaro ouviu todo tipo de ofensa. Todo tipo de ofensa.
E nada foi feito pelo STF. Para vocês terem uma ideia, circulou um meme, claro meme, uma montagem do Lula vestido com um uniforme do Hamas. A AGU pediu para tirar do ar. Vai querer multar as pessoas que compartilharam o meme. Dentre essas pessoas, o Gustavo Gás. Quer dizer que um deputado federal não pode compartilhar um meme que é claramente uma montagem? Mas na época do Bolsonaro, podiam jogar bola com a cabeça de borracha dele, de látex, que não tinha problema. Podiam pegar um bonecão voodoo gigante do Bolsonaro, tamanho real, e furar ele com um espeto de churrasco, que tava tudo bem, não tinha problema nenhum. Agora, o Bolsonaro na manifestação, não estou nem dizendo que ele vai fazer isso, inclusive ele pediu para as pessoas não fazerem. Mas vamos supor que ele fizesse, quer dizer que ele não pode criticar uma instituição governamental? Não pode tecer críticas a pessoas cujos salários são pagos por nós, por ele também como pagador de impostos? Quer dizer que democracia é um bando de burocratas saudando a entrada de um comunista, confesso, no Supremo Tribunal Federal? O Brasil está completamente perdido. O Brasil é um país hoje em que o ex-presidente vai prestar depoimento à Polícia Federal sem saber do que está sendo acusado e perguntam para ele se ele é cis. Se ele é cis. Mas vamos lá, galera. Vamos seguir em frente, né? Vou repetir aqui, talvez tenha sido o vídeo mais importante da história desse canal. O que o Arthur Lira disse em 2021 sobre a admissão de um pedido de impeachment de presidente da República. Na época, pediam para o Bolsonaro. Ele disse, não existe nem nada aqui que permita a gente sequer iniciar um processo de impeachment contra ele. Não existe o crime, ele tem governabilidade, não fazia isso, não conquistava isso como o Lula faz, distribuindo emendas bilionárias. A economia, apesar da pandemia, estava indo muito bem, obrigado, ele tinha apoio maciço do povo, não existiam manifestações contrárias a ele, porque a esquerda nunca consegue juntar mais de meia dúzia de gatos pingados em suas manifestações. Agora, hoje nós temos uma economia prestes a entrar em colapso, por mais que tentem maquiar números. Nós temos um governo, como eu disse aqui, como eu provei para vocês, só consegue governar com uma governabilidade artificial através de emendas bilionárias, e as manifestações vão começar neste domingo. Então vamos seguir em frente aí, pessoal. A gente nunca pode desistir desse país, por mais difícil que pareça. Um forte abraço, a gente se vê por aí.